Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? O nosso assunto de hoje de ciência vai falar sobre a relação das plantas. Vocês podem abrir o livro de vocês na página 183 para fazer a leitura, porque é importante, além de ver, no caso assistir a minha aula e ouvir a explicação, é importante antes de responder a atividade e estudar o conteúdo. Vamos lá. Pro trouxe o conteúdo de uma forma bem mais resumida e simplificada para vocês. O nosso subtítulo é As plantas e o meio ambiente. A relação entre as plantas e o meio ambiente é bem restrita. Como assim restrita? Gente, em relação de outros seres vivos do meio ambiente, em questão de se a gente for botar em comparação, por exemplo, a relação entre nós seres humanos e os animais, ou entre os animais e outros grupos de animais, a gente percebe que a relação não é tão restrita, é mais aberta, a relação é mais aberta, é mais interativa, e a relação entre as plantas e o meio ambiente não é dessa mesma forma, é bem diferente. Porque as plantas não possuem os sentidos que os animais têm, por exemplo. Os animais são seres vivos como as plantas, sim, mas eles têm, de certa forma, um tipo de interação com o meio ambiente e com nós seres humanos. E já as plantas não têm esse tipo de interação. Por isso que a relação entre as plantas e outros seres vivos do meio ambiente é bem restrita. Mas apesar dessa restrição entre as plantas e outros seres vivos, a gente consegue perceber que as plantas não são seres imóveis que não reagem a nada. Elas possuem reações. Por exemplo, a percepção da luminosidade, tanto que tem um nome, é feito pelas plantas e é chamado de fototropismo. Ou seja, as plantas percebem onde há, no caso, luminosidade no ambiente. Tanto que, quando ela está em um determinado lugar que não possui tanta luminosidade que ela precisa, ela tenta meio que chegar a um ponto em que ela receba um pouco dessa luz para ela sobreviver. Então, ela consegue perceber onde há uma melhor luminosidade para ela e ela se adapta. Como, por exemplo, tem plantas que crescem em ambientes com apenas uma fonte de luz. E o que é que acontece? Ela começa a se virar, ela começa a se movimentar, buscando onde o ponto onde a luz mais penetra, para que ela possa absorver essa luz. E também as plantas elas expandem as suas flores e folhas durante o dia e retraem durante a noite. Isso porque para também receber maior luminosidade, maior luz do sol. E um exemplo bem conhecido por nós é o girassol, porque ela segue o sol durante o dia, ela vai seguindo a luz do sol. Por isso que ela recebe esse nome de girassol, porque ela acompanha o movimento do sol, certo? Vamos ao próximo slide. As plantas também possuem um sentido vertical. Como assim? Se a gente plantar ela, colocar as suas raízes de uma forma meio deitada assim, na horizontal, ela vai tomando o sentido vertical, ou seja, ela vai ficando em pezinha. Quando você for fazer uma mudinha, por exemplo, no jardim da sua casa ou em algum caqueiro e você plantar
ela de uma forma meio horizontal, tortinha, você vai perceber que ela sozinha vai ficando em pé, ou seja, ela possui o sentido vertical, ela vai ficando nesse sentido aí, vai ficando em pezinha. Elas conseguem procurar água. Como assim, Pro? Com as raízes. Elas estendem suas raízes até os lugares onde há mais água para elas conseguirem a nutrição necessária para a alimentação delas. E algumas plantas também são sensíveis ao toque. Pelo menos eu, quando tinha a idade de vocês, aqui na região tinha uma plantinha que quando a gente tocava ela fechava e com o tempo ela abria. Tanto que a gente brincava, fecha a porta, Maria, que o boi já vem. Aí a bichinha a gente tocava na planta e ela fechava. Isso era uma brincadeira de menina que fazia com algumas amigas, mas Pro só tá trazendo para exemplificar para vocês que tem plantas que são assim, que são sensíveis ao toque. Se você tocar nelas, elas vão se fechar. Tanto que essa plantinha que Pro citou, que pelo menos era bem comum na minha infância ver essa plantinha. Ela encolhia todinha, parecia que estava bem murcha, como se ela tivesse morrido. Aí dava um tempinho, ela voltava ao normal. Hoje é bem difícil encontrar ela, pelo menos eu nunca mais vi. E algumas plantas são carnívoras, que a gente já viu nas outras explicações. Elas consomem insetos e outros pequenos animais. No caso, a gente viu que esses animais são essenciais para a nutrição delas. Elas não necessitam apenas do nutriente que as plantas que não pertencem a esse grupo consomem. Ela precisa de mais nutrientes, por isso que ela se alimenta, além dos nutrientes e sais minerais retirados do solo, se alimentam de outros animais, pequenos animais e insetos. E as plantas também, gente, têm a capacidade de se adaptar aos diferentes ambientes que são inseridas. A gente já falou sobre isso também nos assuntos anteriores. Algumas plantas não são de determinadas regiões e quando são levadas, elas costumam se adaptar. Tanto que tem um grupo de plantas que é um ótimo exemplo de adaptação, que são as plantas aéreas. No caso, elas se adaptaram a viver em outras plantas, que são chamadas de hospedeiras também, se acostumaram a viver em outras plantas, porque em cima de outras plantas elas conseguem ter maior luminosidade. Então, assim, as plantas elas conseguem se adaptar a diferentes ambientes. E na maioria das vezes são úteis para os seres humanos, tanto para nós seres humanos quanto para os animais, principalmente os herbívoros que se alimentam, que têm a base da alimentação toda nas plantas, nos vegetais. E para nós seres humanos também, que também consumimos as plantas, consumimos algumas plantas, consumimos os frutos das plantas, consumimos grãos, enfim. Aí temos aqui, Pro trouxe alguns exemplos aqui, trouxe algumas imagens e alguns exemplos. Nas florestas tropicais úmidas, as folhagens dos vegetais costumam ser bem densos, ou seja, costumam ser bem fechados, aquela mata bem fechada, o que deixa o ambiente mais úmido e com pouca luminosidade. Por quê? Existem muitas árvores, umas próximas das outras, além das árvores, várias outras espécies de plantas próximo dessas árvores. Como elas são bem juntas e existe bastante espécie delas, costuma ser um ambiente fechado, mais denso. Por isso que ele é bastante úmido e não tem tanta luminosidade por causa da quantidade de folhas.
como conseguimos perceber na foto. Temos também um exemplo do deserto. O solo do deserto é bem pobre em nutrientes e existem algumas plantas que, mesmo o solo sendo pobre e não tendo tanto nutriente quanto outros solos, conseguem sobreviver nesses lugares. Elas conseguem se desenvolver, elas conseguem crescer e elas conseguem se reproduzir com o tempo. Claro que não na mesma proporção que as plantas de outras regiões que possuem mais, em que o solo é mais rico, que possui uma quantidade maior de chuva, que o lugar não é tão quente. Mas, enfim, tem algumas plantas que conseguem se adaptar a esse tipo de solo e esse tipo de região. E temos também um exemplo bem comum aqui, que são os cactos, que é bem comum em nossa região e é bem comum em lugares bem secos e áridos. Os cactos, no lugar da folha, a gente percebe espinhos, né? Aí uma coisa interessante, o porquê dos espinhos? Os espinhos ajudam a reduzir a perda de água, ou seja, a planta ela segura uma grande quantidade de água, mas por ela ter tantos espinhos, ela não perde essa quantidade de uma forma tão rápida. Em ambientes quentes e secos, as folhas tendem a perder bastante água no momento da respiração, quando os estômatos se abrem para a passagem dos gases. Então, se os cactos tivessem folhas normais, como o de outras plantas, seria um pouco complicado eles sobreviverem, né, a determinados tipos de região. Então, por isso que ele possui espinhos no lugar de folhas. Por isso que ele não perde tanta água quanto as outras espécies. Aqui em nossa região mesmo a gente consegue perceber que quando chega o tempo bem seco, tem algumas plantas que secam e ficam parecendo que estão mortas, né? Porque as folhas ficam bem secas. Isso porque as folhas não conseguem segurar tanta água assim. Porque os estômatos delas se abrem para a passagem dos gases e quando se abrem, perde o líquido. E já com os cactos isso não acontece. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre as plantas e os animais. Aqui vai falar de uma forma bem rápida sobre a interação entre plantas e animais. Os animais e as plantas têm uma inter-relação de dependência. Como assim, Pro? Uma depende da outra para sobreviver. Tanto os animais dependem das plantas, quanto algumas plantas precisam dos animais para a sua sobrevivência. E por quê? Alguns animais são polinizadores, como o exemplo aqui do beija-flor e o exemplo aqui da abelha, mas existem vários outros animais que ajudam a polinizar a planta e isso também auxilia na sobrevivência dela. Algumas plantas servem de alimento para os animais e os animais, por sua vez, polinizam outras plantas, como o Pro já disse aqui. Junto com o vento e a água, alguns animais são polinizadores, ou seja, são eles que levam o pólen, que é o agente masculino da fecundação, para o gineceu de outra planta, que é a parte feminina. Daí acontece a fecundação e o fruto aparece. Então, assim, esses animais são essenciais para a fecundação da planta e para que haja a perpetuação dessa espécie, certo? Então, assim, por isso que existe essa relação de dependência entre ambos. As plantas e os seres humanos. Nós, seres humanos, também dependemos das plantas completamente. Por isso que a gente sempre frisa a questão da importância de preservar o meio ambiente, de preservar as florestas, porque a nossa vida depende da natureza, depende das plantas. As plantas, como o Pro já tinha dito anteriormente,
em outras aulas, no processo de fotossíntese, elas retiram o gás carbônico da atmosfera e nesse processo liberam o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, que precisamos para sobreviver. Então, assim, além de também as plantas também está na nossa base alimentar. A gente se alimenta de algumas plantas, frutos e grãos que são produzidos por plantas. Então, assim, as plantas, além de ser bastante úteis para nossa vida, são importantes de forma geral, tanto para a gente quanto para outros animais. Elas são recursos naturais para nós humanos e para animais herbívoros, como o Pró já tinha dito. A gente utiliza só para alimentação? Não, a gente utiliza para indústria, para medicamento, para artesanato. A gente usa as plantas para várias coisas. Aí Pró trouxe alguns exemplos aqui. Na alimentação, nós consumimos frutas, legumes, cereais, verduras e etc. Todos esses alimentos são derivados das plantas, ou são, no caso, plantas, né? Principalmente na questão dos vegetais. Nós utilizamos também para a indústria, para a fabricação de perfumes, de bebidas, de sucos industrializados, né? Claro, de chás, de látex, que é um material retirado de uma planta. E desse látex se produz vários produtos, móveis, shampoos e etc. Todos esses produtos precisam das plantas, de certa forma. Vamos lá. Os medicamentos. Nos medicamentos, aqui temos o exemplo, o chá, que feitos, claro, com plantas medicinais, porque não é todo tipo de planta que pode ser usado para isso, e os medicamentos. E também a questão do artesanato. Aqui é um colar feito com sementes de algumas árvores. E aqui é com a folha de uma árvore. Esse cesto aqui. Em nossa região é bastante comum fazer esteira e chapéu de palha, né? E aqui Pró trouxe também alguns exemplos de plantas tóxicas. Por quê? Além da natureza oferecer uma grande variedade de alimentos para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência de outros animais, e também fornece obra-prima para a produção de vários objetos e móveis, como a gente já viu antes, existem algumas plantas que são tóxicas, ou seja, são nocivas a nós seres humanos e para alguns animais. Algumas são bem apreciadas, nesses exemplos aqui, pode ter alguma na casa de vocês, mas é importante vocês saberem que elas são tóxicas, ou seja, são venenosas, prejudiciais à nossa saúde. No caso do consumo, isso é importante. Não é toda a planta que serve para fazer chá, que serve para usar em algumas coisas. Algumas fazem mal e podem até matar, como esses exemplos aqui. Para a gente poder utilizar uma planta, a gente precisa conhecer toda a química dela, saber para que ela serve, né? Temos aqui uma listinha. Pró colocou algumas aqui. Essa primeira imagem, em que temos essas sementinhas aqui vermelhas e pretas, ela é conhecida como olho de cabra. Ela é bastante tóxica. Essa outra aqui do lado é a Comigo Ninguém Pode. Até o nome dela já diz tudo, né? Comigo Ninguém Pode. Ela é tóxica. Eu já vi ela em várias casas. Então, se tiver na casa de vocês, na casa dos avós de vocês, de algum parente, evitem chegar próximo dessa planta em questão de amassar, de passar a mão no olho, até de colocar na boca. Não pode, porque vocês podem sofrer intoxicação e passar mal. Temos essa outra aqui também, que é a arruda, que tem essas folhinhas pequenininhas. Tem essa outra aqui, que é o avelóis. Ele parece um fuxico aqui na nossa região, que a gente chama de fuxico, né? Que tem esses negocinhos fininhos.
Essas plantas, gente, ela tem esse tipo de planta aqui, que é essa que tá logo embaixo dessa das florzinhas amarelas. Ela costuma ter um leite dentro, ela é leitosa, tem um líquido dentro, esse líquido é tóxico. Procitol fuxico, porque é conhecido aqui em nossa região, e esse fuxico, uma vez brincando no mato, caiu. Pro inventou de quebrar um pedaço, o leite caiu dentro do olho. Pro sofreu bastante por causa disso. Mas Pro só tá dizendo isso só para que vocês entendam que às vezes na brincadeira a gente pode mexer em algumas plantas que são tóxicas e a gente acabar adoecendo por isso. E tem aqui a mamona, que é bem comum aqui, e eu não sei vocês, mas na infância também Pro já brincou bastante com mamona. Pegava muita mamona para brincar de guerra com os amigos. Então, a mamona é uma planta tóxica, ou seja, prejudicial à nossa saúde. E aqui, por último, Pro trouxe algumas plantas que estão em extinção. Muitas plantas se encontram em extinção, tanto aqui em nossa região quanto no nosso país. Tanto que por esse motivo existem algumas reservas florestais que impedem a ação humana, ou seja, é uma forma de preservar essas árvores que podem ser extintas, ou seja, daqui a alguns anos podem não existir mais. Pro trouxe aqui como exemplo o pau-brasil e uma palmeira que está em extinção, mas também tem um rabo de gato, que é... Pro não conseguiu achar a imagem aqui, mas no livro de vocês tem Sorriso de Maria e o Pinheiro do Paraná. Esses aqui são exemplos de plantas que estão perto da extinção, né? Ou já estão em extinção. Bem, meus amores, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijão da Pro e até a próxima aula. Qualquer dúvida podem me procurar.